Deixa eu só deixar uma coisa aqui no meu celular só pra tirar a notificação aqui, senão vai ficar apitando aqui enquanto eu fico na aula. Bom, pessoal, hoje o tema da aula vai ser ensaio de flexão, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão enxergando aí? Beleza, qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Hoje tem um ensaio de flexão e dobramento, né? Mais um ensaio mecânico que a gente vai avaliar aqui em ensaios de materiais. Né? Ensaio de flexão, que no livro da Mauri Garcia, que é o nosso livro base, é o capítulo 6. O ensaio de flexão, de maneira bem grosseira, consiste em flexionar um corpo de prova e avaliar suas características quando submetido a esse esforço de flexão. Então, assim, falando do conceito de maneira correta, o ensaio de flexão ele consiste na aplicação de uma carga crescente em determinados pontos de uma barra padronizada, que pode estar na condição biapoiada ou engastada em uma das extremidades. Então, tem algumas possibilidades para realizar um ensaio de flexão. Eu vou medir também o valor da carga contra a deformação máxima, para plotar um gráfico, da mesma maneira que a gente fazia lá no ensaio de tração. Ou flecha, né, que a gente fala também, né, que a deformação máxima ela é chamada de flecha em alguns momentos. E a gente pode medir também o deslocamento dos pontos de aplicação da carga atingida na flexão. Esse é um ensaio que ele não é tão usado assim para metais, né? Mas ele é muito usado para materiais cerâmicos, concreto, madeira, metal muito duro, né? Material mais frágil. Né? E é um ensaio que me dá dados quantitativos, ou seja, me dá dados numéricos sobre a resistência daquele material à flexão. Como já adiantei, né? Esse ensaio ele não é tão usado para metais, porque metais geralmente são muito dúcteis. Né? E esse é um ensaio que, se o material for muito dúctil, ele não vai chegar à ruptura. Né? Que é um ensaio onde a condição de carga é um pouco mais diferente dos outros. Né? Então ele é mais aplicado para cerâmicos. Né? Outra vantagem do ensaio de flexão é que o esforço de flexão, né, durante o ensaio, vai ser um esforço que vai ser uma combinação de tração e de compressão. Então a flexão ela vai me dar um estado de solicitações ali, os esforços que são aplicados são esforços mais completos assim, em várias direções. Né? A gente não realiza esse ensaio em materiais dúcteis, né? Porque esses materiais, quando são submetidos à carga, eles acabam absorvendo as deformações, né? O que é ruim. Ou seja, ele vai dobrar em vez de romper, então não vai me dar dado nenhum assim, quantitativo, né? Eu até vou comentar aqui no final da aula sobre o ensaio de dobramento, que é um ensaio mais voltado para materiais dúcteis, né? Mas o ensaio de flexão não é pensado para materiais dúcteis. Tá? Bom, eu tenho 3 tipos principais de ensaio de flexão, que é o ensaio de flexão em 3 pontos, né? O ensaio de flexão em 4 pontos e o método engastado. Né? Só adiantar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui estão os 3 métodos. Só para mostrar, que eu acho mais fácil mostrar do que fica falando. Né? Esse daqui da esquerda, esse desenho da esquerda aqui, mostra o ensaio de flexão em 2 pontos. Vocês podem perceber que tem um corpo de prova, que aqui está representado por um retângulo, biapoiado, ou seja, apoiado em 2 pontos. E aí eu aplico a carga no meio. Né? A ideia é flexionar esse corpo de prova. Então a ideia por trás desse ensaio é essa daqui. Né? Vou flexionar o corpo de prova. Né? Ele é biapoiado, tem a carga aplicada no meio. Esse é o ensaio de flexão em 2 pontos. Né? Aqui vocês podem ver que tem um pequeno deslocamento na vertical, que acontece exatamente no ponto onde a carga é aplicada. Esse deslocamento, que está representado por Vzinho aqui, é o que eu chamo de flecha. Né?
Esse aqui é um ensaio de flexão por 2 pontos. Tá? É apoiar uma viga, um corpo de prova qualquer em 2 apoios e aplicar uma carga bem no meio. Né? Não tem muito mistério em relação a isso. Perdão, gente, isso aqui é de 3 pontos, tá? Eu falei 2 pontos, mas aqui é biapoiado, mas são 3 pontos, tá? Porque tem esses 2 pontos de apoio, né? E tem um ponto de aplicação da carga. Então são 3 pontos, tá? Esse primeiro tipo de ensaio aqui. Ensaio de flexão em 3 pontos. O segundo ensaio da direita aqui seria um ensaio de flexão em 4 pontos. Eu tenho corpo de prova, né? Que ele tem 2 apoios também. Só que a carga ela vai ser aplicada em 2 pontos. Não vai ser aplicada mais de um ponto só. Ou seja, ao todo serão 4 pontos. Ó, os 2 apoios, mais os 2 pontos de aplicação da carga. Né? Então a maneira com a qual o material vai reagir vai ser diferente. Obviamente, né? A posição de aplicação da carga ela é padronizada, a distância dos apoios é padronizada, o tamanho do corpo de prova também é padronizado. E isso vale tanto para o ensaio de 4 pontos quanto para o de 3 pontos. Tá? Então são 2 tipos de ensaio de flexão. Beleza? É só aplicar a carga com todas essas dimensões e parâmetros bem padronizados. Né? A posição dos apoios, né? E a carga também. Então 3 pontos aqui, 2 apoios e uma carga. 4 pontos, 2 apoios e 2 pontos de carga. De aplicação de carga. Eu tenho aqui o ensaio de flexão, né? Pelo método engastado. Né? Quando vocês ouvirem falar engastado, é que tem uma ponta presa e a outra solta. Aliás, perdão. Engastado é essa ponta presa. Então aqui, ó, nesse corpo de prova, tem uma extremidade que está engastada, ela está presa na parede, e a outra está solta. Né? Então a ideia aqui desse ensaio de flexão é eu ter essa extremidade presa aqui na esquerda e essa parte solta aqui na direita. E vou aplicar a carga exatamente na ponta solta aqui, de maneira que haja um certo encurvamento do corpo de prova. Né? E aí eu vou avaliar o quanto que ele vai suportar a flexão nessa situação de aplicação da força. Né? Aqui eu posso calcular a flecha também, né? Que é essa distância que o ponto onde a carga é aplicada se desloca, que é esse Vzinho. Mas é o terceiro método aí de fazer o ensaio de flexão. Tem esses 3 métodos. Né? Então eu tenho ensaio de flexão por 3 pontos, por 4 pontos e o método engastado. Tá bom? Então esses são os 3 tipos. Deixa eu voltar aqui agora um pouquinho. Aí aqui é o que eu falei, né? Ensaio de flexão 3 pontos. A barra a ser testada é biapoiada nas extremidades. E a carga é aplicada bem no centro do corpo de prova. No 4 pontos, a barra é biapoiada nas extremidades, embaixo. E a carga é aplicada em 2 pontos na região central, né? Separados por uma distância padronizada. Todas essas distâncias aí são padronizadas. Né? E o método engastado consiste em engastar uma extremidade do corpo de prova. Engastar, que é prender uma extremidade. E aplicar a carga na outra extremidade. Esse é o método engastado. São os 3 tipos de ensaio de flexão. O ensaio de tração, vocês devem lembrar que ele me dá várias informações. Me dá tensão limite de escoamento, me dá o LRT, me dá tensão de ruptura, consigo saber qual é a rigidez, enfim, consigo tirar várias informações. Aqui no ensaio de flexão, eu também consigo tirar vários parâmetros, só que esses parâmetros são, obviamente, um pouco diferentes. Né? Aqui eu posso tirar o módulo de ruptura e flexão, que é o MOR, o módulo de elasticidade e flexão, que é esse MOE, o módulo de resiliência e flexão, que é o RF, e o módulo de tenacidade e flexão, que é o UTF. Tá bom? Tem alguns grupos aí, tem um grupo, aliás, de trabalho, onde pede-se para calcular isso, né? Algumas dessas coisas, né? E eu tenho fórmulas que são simples de aplicar, que é só calcular. Tá? Não tem muito mistério, não. Mas esses resultados aqui são todos obtidos a partir do ensaio de flexão. Esse ensaio ele pode variar com a temperatura, com a velocidade da aplicação da carga, com defeitos na superfície,
com características microscópicas e com a geometria da seção transversal da amostra. O que isso quer dizer? Que se eu fizer com um cilindro e fizer com um paralelepípedo, pode ser o mesmo material, as mesmas dimensões, o resultado vai ser diferente. Então o resultado vai depender da seção transversal, da geometria. Se a seção transversal é circular, se a seção transversal ela é em formato de T, de I, se ela é em formato quadrado, enfim. Isso vai influenciar no resultado. A vantagem do ensaio de flexão é que ela, como eu falei, ela vai aplicar sobre o material tensões de tração, de compressão e cisalhante ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Ele me dá esses três tipos de tensão aplicados ao mesmo tempo. Na máquina de ensaio de flexão, os apoios, né, aqueles apoios ficam embaixo do corpo de prova, na maioria das vezes são roliços, né, com a possibilidade de giro, né, para diminuir o atrito ali entre o suporte e o corpo de prova. Tá bom? Apoio que eu digo, gente, só voltar aqui na imagem, são essa parte mais escurinha aqui que tem embaixo, tá? Essa parte mais cinza, né? Que está apoiando o corpo de prova. O objetivo dele ser roliço é para reduzir o atrito, tá? Entre o corpo de prova e os apoios, né? Para cerâmico, especialmente, o ensaio de flexão é muito mais usado que o de tração, né? Porque o de tração, o cerâmico ele é muito frágil, então ele vai romper rapidamente e não vou ter muita informação sobre o material, né? Agora, com o ensaio de flexão, eu consigo bem mais informação, tá? Então, para cerâmica, aí, geralmente a gente fica muito mais preso tanto no ensaio de flexão quanto no ensaio de compressão. Para madeira também é usado esse tipo de ensaio, tá? É realizado usando 2 pontos de aplicação de carga, ou seja, é um ensaio de 4 pontos. Eu tenho uma norma que vai descrever esses 3 métodos de ensaio e como determinar essas propriedades, né? Que é o módulo de elasticidade e reflexão, o módulo de resistência à ruptura por flexão, né? Para tiras, chapas ou vigas, né? Então eu tenho tudo isso muito bem padronizado, tá? Tem um padrão a se seguir, né? Eu lembro que acho que foi período passado, não lembro. Acho que teve uma empresa, não vou lembrar qual, que queria fazer um ensaio de flexão aí no laboratório do IFES, né? Só que o laboratório do IFES ele não tem uma máquina para ensaio de flexão, ele tem uma máquina de ensaio de tração. A gente poderia até fazer alguma adaptação para fazer o ensaio de flexão, mas ainda assim ia ficar muito de acordo com a norma, né? Ia ficar muito, como eu posso falar, mal feito, né? E não ia ser um negócio bem feito, né? Porque ia ser muita adaptação, muita aproximação para poder fazer o ensaio usando aquela máquina, né? Que não é o ideal. Então a gente comentou isso com o pessoal da empresa, né? Eles queriam avaliar uma chapa, aquela chapa, não é chapa, qual é o nome? É um pranchão, que é como se fosse um tablado, uma placa, né? Que fica em cima dos andaimes, né? Para o pessoal que está operando ficar em cima disso, né? Fica apoiado pelos andaimes, ou seja, bi-apoiado com o trabalhador em cima, ou seja, fica bi-apoiado embaixo com a carga, que é o peso do trabalhador em cima. Então, esses pranchões aí, eles estariam sujeitos à flexão, né? Então, para avaliar a resistência dele, eu teria que fazer um ensaio de flexão para avaliar, né? Que seria a melhor forma, né? Avaliar a resistência desse pranchão. Essa empresa estava desenvolvendo pranchões de materiais novos, aí, de compósitos, etc. E queria que a gente estimasse a resistência desses materiais. Algumas propriedades obtidas pelo ensaio, vamos lá. É o limite de elasticidade de flexão, né? Que é a tensão máxima de flexão que o material suporta sem apresentar deformação permanente após ser tirada da carga. Então de certa forma, é parecido com o limite de escoamento, né? Mas aqui a gente chama de limite de elasticidade de flexão.
né, que é o limite do campo elástico na flexão. Eu tenho o limite de escoamento em flexão, né, que é a tensão nominal relacionada à fronteira entre a região de comportamento elástico e plástico, determinada analogamente à tração. Né? Então, o limite de elasticidade e esse limite de escoamento e flexão são pontos muito próximos uns dos outros, né? Um do outro. Né? Porque o limite de elasticidade é até onde não tem deformação permanente, ou seja, deformação plástica. E o limite de escoamento é a fronteira de verdade. Né? Só que o limite de escoamento, na verdade, ele costuma ser aproximado usando aqueles métodos que a gente viu lá no estágio de tração. Que é traçar uma reta paralela, etc. Ver onde essa reta paralela vai encostar na curva. Já falei isso com vocês. Eu também tenho o módulo de elasticidade e flexão, que é a relação entre tensão e deformação dentro da parte elástica, né? É o módulo de elasticidade. E é importante destacar que esses resultados obtidos, eles vão ser diferentes daqueles resultados que a gente obtém no ensaio de tração ou de compressão. Tá? São resultados diferentes, até porque a maneira com a qual a carga é aplicada é diferente. Outro ponto importante no ensaio de flexão é o seguinte: o tamanho, as dimensões do corpo de prova vão influenciar no resultado. Então pode ser o mesmo material. Se eu faço, sei lá, um corpo de prova de 40 milímetros e outro de 50 milímetros, os meus resultados serão diferentes. Então, a fim de comparação, eu tenho que comparar ensaios feitos com corpo de prova nas mesmas condições. Então, dimensão é algo que vai alterar o resultado. Microestrutura, obviamente. Tensão residual também, né? Tensões que estão dentro do corpo de prova, né? Já falei sobre isso com vocês em algumas ocasiões. Condições de operação e ambientais, né? Como o manuseio do operador vai influenciar, variação de temperatura, se o equipamento está bem aferido, né? Está bem preciso. Então, tudo isso vai influenciar no resultado. Então, ao realizar esse ensaio, devemos tomar esse cuidado. Né? Aí aqui tem mostrando os ensaios, né? Aqui na esquerda de 3 pontos, aqui de 4 pontos na direita. E aqui método engastado. Né? Aqui temos mostrando as curvas, né? Para o mesmo material. Né? São tipos de ensaio, curva de características de ensaio de flexão. Né? Em A, aqui eu tenho um esboço do ensaio de... perdão, gente, eu falei besteira. Que na verdade que essa legenda aqui está relacionada a essa figura de cá, né? Que é A, B e C, né? Essa aqui é a figura D, né? Que é comparando o mesmo material, 3 seções transversais diferentes. O que isso quer dizer? Que é o mesmo ensaio, o mesmo material, com a mesma dimensão, só que a seção transversal é diferente. Né? Para a maioria dos ensaios, se a gente usa o mesmo material, a gente tem que ter o mesmo resultado. Só que para o ensaio de flexão isso não é verdade. Para o ensaio de flexão a gente vê que, mesmo o material sendo o mesmo, se a seção transversal for diferente, a gente vai ter resultados diferentes. Né? A curva aqui está totalmente diferente, como vocês podem ver. Tem curvas que me dão maior resistência, tem curvas que me dão menor resistência. Né? Aqui a gente costuma medir a carga, né, aplicada em relação à flecha. Né? Lembrando que flecha é esse deslocamento aqui, ó, logo no ponto da aplicação da carga, que é um Vzinho. Um Vzinho aqui. É a flecha. Né? Podem ver que aqui, ó, é onde a carga estava até onde o deslocamento que teve aqui dessa beira aqui do corpo de prova engastado. Né? É o Vzinho aqui. É o quanto que abaixou aqui nesse caso. Né? Essa flecha também, caso vocês queiram fazer engenharia mecânica, né? Não sei se vocês têm interesse nisso, vocês vão estudar mais profundamente como se calcula essa flecha. Né? Vocês vão ver que essa flecha muitas vezes é chamada de deflexão, né? Que é um deslocamento, na verdade, daquele ponto. Mas aqui pra gente não faz muita diferença. Aqui é importante a gente saber o seguinte, que a gente vai ter flechas diferentes com seções transversais diferentes. Tá bem? Lembrando novamente que esse ensaio é aplicado muito em materiais frágeis, né? Materiais que
que, como eles têm baixa utilidade, outros ensaios não são aplicáveis. Então o ensaio de flexão ele aparece como uma solução alternativa para esses ensaios, né? Aqui só voltando aqui antes, gente, só para voltar aqui e explicar mais uma coisa para vocês. Eu falei que esse ensaio de flexão ele é um ensaio onde eu tenho uma combinação de esforço de tração e de compressão. O que acontece? Vocês podem observar, ó, olha esse ensaio aqui de 3 pontos. Aí eu posso, só de bater o olho, posso ver que a parte de cima do corpo de prova e a parte de baixo do corpo de prova vão estar submetidos a diferentes tipos de tensão, né? A parte de cima está sendo comprimida, né? Ela está no estado de compressão, né? Enquanto as fibras aqui da parte externa de baixo estão sendo tracionadas. Beleza? Então aqui a gente pode ver que a parte de cima do corpo de prova ela comprime, enquanto a parte de baixo ela traciona. Então o estado de tensão aplicado aqui é bem mais complexo do que aquele estado em outros tipos de ensaios. Beleza? Novamente, materiais dúcteis, a gente não usa esse ensaio de flexão, a gente usa o ensaio de dobramento, né? Os principais parâmetros obtidos na flexão é o MOR, modo de ruptura, modo de elasticidade, né? E o modo de elasticidade, né? O MOI, né? Que vai representar a elasticidade. São os dois pontos principais, né? Até aqui alguma dúvida, gente? Eu tô correndo demais. Tudo certo? Beleza. Aqui eu tenho um método de 3 ou 4 pontos, né? Como eu falei, o ensaio consiste na aplicação de cargas em corpo de prova, com a configuração regular, sujeita a 3 ou 4 pontos de apoio. Na verdade, eu vou ter 2 apoios e um ponto de aplicação de carga, no caso do ensaio de 3 pontos. E no ensaio de 4 pontos, eu tenho 2 apoios e 2 pontos de aplicação de carga. O equipamento vai ser dotado de 2 suportes ajustáveis, um dispositivo para aplicar a carga e um medidor de deflexão. Né? O medidor de deflexão é um medidor daquela flecha, né? Resumindo. E todas as dimensões vão ser especificadas por norma. No método engastado, eu vou ter uma aplicação, vou ter o corpo de prova preso de um lado e uma força aplicada na outra extremidade, né? Vai haver uma flecha, né? Um deslocamento na ponta, né? Onde a carga é aplicada. Né? Então a gente vai medir isso, né? durante a execução do ensaio. Né? A gente pode falar que calcula que na hora de um momento fletor, né? Esse momento fletor que a gente fala como que eu posso dizer? O momento é força vezes distância, né? Então é a força aplicada em relação à distância para o ponto de apoio, né? Vocês devem ter visto já em física, momento, força vezes distância. Então aqui a gente pode fazer uma aproximação dessa maneira, né? O momento que vai causar flexão no caso. O que causa flexão não é só a força, mas o momento também. É essa tendência de giro do corpo de prova. Até porque aqui, ó, podem ver nesse exemplo aqui, ó, a carga é aplicada aqui na ponta. O momento em relação a esse ponto aqui na extremidade engastada vai ser a carga aplicada, o P, vezes o L, força vezes distância. Na verdade, força vezes o braço da alavanca, né? Que a gente aprende lá em física. E o que faz com que esse corpo de prova ele tenda a curvar para baixo é esse momento que é gerado, né? Momento que é essa tendência de giro. Né? Então, toda vez que a gente tem flexão, a gente vai ter também uma tendência de giro. A gente pode falar assim. Tá bom? Aqui, nesse tipo de ensaio aqui, a gente tem que pensar sempre na ponta de aplicação da carga em relação aos apoios. Em relação a um apoio, eu vou ter um momento, em relação a outro apoio, eu vou ter outro momento. Né? Deixa eu voltar aqui.
Para esses, por método engastado é muito usado mais para projeto de mola, né, para determinar o quanto que eles aguentam, quanto que elas aguentam deformar, mas é algo bem comum também. O módulo de ruptura, resistência à flexão, é o valor máximo de tensão de tração ou compressão nas fibras externas do corpo de prova, no ensaio de flexão. Então é algo que pode ser calculado, é o MOR. Né? Esse valor calculado MOR, ele geralmente ele é maior que o valor real, né? Então o valor teórico ele é maior que o valor prático. Né? Porque o teórico ele considera ele tem várias considerações, né, para chegar naquela equação, né, que afasta um pouco da realidade, né, gera valores maiores. Então a gente tem que saber que esse valor do módulo de ruptura ele não é tão confiável assim. Né? O valor prático vai ser um pouco menor. Aqui eu tenho as equações só para mostrar, tá, gente? Não precisa decorar isso, não precisa se preocupar muito com isso, mas só para mostrar que eu tenho equações, né, para cada tipo de geometria, né, para calcular a flecha, o MOR e o módulo de elasticidade com inflexão. Né? Então, eu não lembro qual foi o grupo que pegou o exercício que tem ensaio de flexão, mas é basicamente aplicar na fórmula. Né? Vocês podem ver que tem fórmula para tudo. Para flecha, para o MOR, para rigidez, para todos os ensaios de 3 pontos, para os 3 tipos de geometria diferentes aqui. Então, aqui o ensaio de flexão em 4 pontos também tem as equações. Né? Algumas são um pouco mais complicadas que outras, mas também não é nada de outro mundo, né, gente? Vocês podem ver que é só substituir os valores, né? Calcula a flecha, depois calcula na flecha, posso calcular tudo. E aqui também para método engastado, tá? O método engastado também tem as fórmulas aqui bem definidas. Aqui eu tenho um vídeo mostrando esse ensaio de flexão. Né? Vocês podem ver aí como é que vai ser esse ensaio. Ali, ó, eu tenho minha amostra biapoiada. Vou até dar uma pausa aqui para mostrar para vocês. Ó, tem 2 apoios. Perceba que o apoio ele é um pouco circular aqui na ponta, né, de contato para evitar o atrito. 2 apoios. E aqui de cima vem a carga. Então esse é um ensaio de 3 ou 4 pontos. Alguém? Enfim, gente, esse aqui vai ser um ensaio de 3 pontos. Né? Porque eu tenho 2 apoios aqui embaixo e uma carga vindo de cima. Então 2 apoios mais ponto de aplicação na carga, 3 pontos. Né? Vocês podem perceber aí como que a carga vai sendo aplicada bem devagar, né? Óbvio que não pode ter uma porrada ali, tem que ser algo bem cuidadoso. A carga vai sendo aplicada. O deslocamento já está sendo calculado aqui, ó. Vocês podem ver que aqui nesse contador, esse indicador, eu tenho tanta força quanto deslocamento sendo calculado. O gráfico vai sendo montado instantaneamente. Vocês podem ver que já está flexionando aí o corpo de prova. Está sendo flexionado até o ponto onde quebrou. Né? Na verdade aqui foi até difícil enxergar porque a fratura foi muito frágil. Né? Então rompeu e saiu voando, na verdade. Né? Mas aí o gráfico está como mostrado aqui, ó, a força em kgf pela deformação em milímetro. Né? Aí tem um gráfico desenhado aqui, né? Mostrando como é que foi o resultado do ensaio de flexão. Então é um ensaio muito rápido também, muito simples de fazer. Né? Aqui, vou passar aqui adiante, enfim. Esse é um ensaio de flexão de 3 pontos. Né? Esse daqui, gente, é um ensaio de flexão em 4 pontos. Como vocês podem ver, a grande diferença é o quê? Aqui a carga é aplicada em 2 pontos. Então eu tenho 2 pontos de aplicação de carga e tenho 2 pontos de apoio. Então são 4 pontos aí de contato com o corpo de prova. Né? Aí vocês podem ver como é que vem deformando o material. Né? Parece um palitinho de picolé, né? Mas enfim, não sei que tipo de material é esse.
Ele vem deformando até o ponto onde vai sofrer a fratura frágil aí. Né? Obviamente não está mostrando aqui, mas o gráfico está sendo montado. Né? Podem ver que esse material ele é até mais dúctil que o outro, né? Se ele deformou mais antes de fraturar, mas inevitavelmente ele fraturou. Né? Então esse é um ensaio de 4 pontos. É claro que se eu faço esse ensaio usando por exemplo, uma amostra de aço, né, que é bastante dúctil, ele vai só dobrar. Eu posso forçar, ele vai só dobrar. Ele não vai fraturar assim facilmente. Tá bom? Por isso que a gente não faz esse ensaio com materiais dúcteis. Opa. Beleza? Então, em relação ao ensaio de flexão, tudo certo, gente? Alguma dúvida? Beleza. Então vamos agora para finalizar o ensaio de dobramento, né, que é um ensaio análogo aí para flexão, mas pensando em materiais dúcteis, né? A gente fala que o ensaio de dobramento é um ensaio de fabricação, né? Ele é um ensaio utilizado para avaliar condições de conformação, né, para evitar enrugamento, trincas de borda, né, ou geometria de mais complexidade. Esses ensaios são úteis para determinar as condições de esforços envolvidos entre a ferramenta de conformação e o material de trabalho. Então ele também tem essa utilidade, esse ensaio de dobramento, né, para avaliar essas condições de esforços. Né. E enfim, ensaio de dobramento aí, como vocês podem ver, tem muitas similaridades com o ensaio de flexão, mas é um ensaio um pouco diferente. E aqui a gente fala que é um ensaio de fabricação, na verdade, ensaio de dobramento a gente pode falar que ele é muito mais usado em soldagem. Né? Vocês já estão fazendo soldagem, disciplina? Então, o que acontece algumas vezes, né, que a gente faz esse ensaio de dobramento, assim, entre aspas, é que vocês vão lá e vão soldar, tem 2 peças, vão soldar e juntar as 2. Beleza. Como você sabe se ela ficou resistente ou não? Você dobra ela naquele ponto que você soldou. Né? Se ela dobrar bem, for bem dúctil, quer dizer que sua solda foi uma solda de qualidade. Né? Eu tive um professor há muito tempo atrás que ele fazia isso, né, na aula prática dele de solda. Né, que a gente soldava, né, e ele, para avaliar se estava bem soldado, ele forçava a dobrar em cima do cordão de solda. Se dobrasse inteiro, que a solda ficou boa. Aí merecia o 10. Né, mas é bem complicado, né? Eu, particularmente, muito fácil ficar falando de solda aqui, dando aula sobre solda, mas para soldar mesmo eu não sou bom, não. Requer muita destreza aí que eu particularmente não tenho. Mas enfim, no caso de dobramento, o ensaio tem grande valor na determinação do retorno de curvatura, né, que é algo associado à recuperação elástica do material. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Né. Esse dobramento muitas vezes é usado também na conformação mecânica, né, que é para dar forma ao material, no sentido de fato mudar a geometria dele, né, colocar na geometria mais adequada para mim. Né. O ensaio de dobramento é usado para análise de conformação de segmentos retos, de seção circular, quadrada, retangular, tubular, né? Enfim, vários tipos de segmentos. O dobramento é muito utilizado na indústria de produção de calhas, tubos, tambores, uma grande variedade de elementos conformados. No dobramento de uma chapa, a gente deve considerar o encruamento do material, o raio mínimo que ele pode ser dobrado, sem que aconteça ruptura, e o retorno elástico do dobramento, após retirar da carga, e ainda a formação de defeitos na região dobrada. Então aqui, ó, tá perfeito, mostrando uma chapa, uma tira, que ela está sendo dobrada. Né? Aqui eu tenho alguns parâmetros a avaliar, né, que é o raio de dobramento, né, como está mostrado. Esse ângulo de dobramento, que é esse θd.
E aqui a largura da chapa e a espessura da chapa. Né? Mostrando que seria um dobramento de uma chapa ou tira, né? Que é até intuitivo a gente pensar em dobrar, a gente sabe que todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Dobrar uma chapa, dobrar um papel, enfim, qualquer coisa a gente entende o que é. Aqui no dobramento, a teoria fundamental é muito similar ao que a gente viu no estado de flexão. Porém, na região de deformação, vai acontecer uma diminuição da espessura do corpo de prova. Né? E essa diminuição de espessura vai ser tão menor quanto menor for o raio de curvatura. Então aqui nós temos mostrando o que é o ensaio. Né? Eu tenho uma chapa ou tira. Né? Ele é para colocar essa chapa que vai ser dobrada, é colocada em cima de uma matriz. Né? Que está em cima de uma mesa, tudo bem colocar ali. Que essa matriz tem um entalhe aqui, né, em forma de V. Né? Aqui em cima eu tenho um punção com um raio bem definido. Esse punção ele vai forçar essa esfera, podemos dizer assim, em cima da chapa, de maneira a dobrar. Né? O dobramento acontece aqui no meio dela. Né? Aí vocês podem ver ó, que durante o dobramento eu tenho um ângulo que é o θd inicial. Ou seja, um ângulo inicial, que é quando a carga está aplicada. Quando eu tiro a carga, a tendência é que essa chapa ela relaxa um pouquinho. Né? Ou seja, esse ângulo inicial ele varia depois que a carga é retirada. Né? Gerando esse θd final, que é após o dobramento. Esse relaxamento, que a gente pode falar assim, é o que eu chamo de recuperação elástica. Né? Ele vai estar no ângulo um V mais fechadinho. Né? Quando eu tiro a carga, esse V ele tende a abrir um pouco mais. Né? Devido à recuperação elástica. Né? A gente fala que isso aí é o efeito mola, né? No ensaio de dobramento. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quero deixar o material aqui com uma curvatura, sei lá, uma curvatura específica, na hora de conformar esse material, ou seja, para dar essa curvatura para ele, eu tenho que levar em consideração esse efeito mola. Né? Porque quando eu aplicar essa curvatura aqui, ele vai retornar um pouco. Né? Então, eu tenho que levar em consideração esse retorno para que depois do retorno eu chegue onde eu quero chegar. Né? Então ali eu mostrei para vocês um aparato experimental do ensaio de dobramento de chapas. Né? O raio final após o dobramento ele é maior do que o raio de conformação durante o dobramento. Né? Esse raio aqui ele aumenta. Né? Como eu falei, é como se o V formado ali pela chapa ele aumentasse um pouco. Né? Então esse raio final aqui ele aumenta. Né? Esse efeito de recuperação é conhecido como efeito mola, que é a recuperação elástica. Né? Então vamos supor que eu quero obter um raio final aí sei lá, de 40, vou botar 40 milímetros, por exemplo, que é o raio final que eu quero obter. Né? Se eu quero obter 40 milímetros de raio final, eu tenho que fazer uma operação de dobramento aqui, para que durante o dobramento eu tenha aí um raio de 30, 35. Né? Porque eu sei que quando eu retirar a carga, esse raio vai aumentar um pouquinho. Vai chegando nos 40, mais próximo do 40. Então a ideia é sempre considerar esse efeito mola. Né? Efeito mola em dobramento é o que eu chamo de recuperação elástica. Tá bom? Né? Então aqui, na prática, a maneira mais evidente de compensar o efeito mola é dobrar o material até um raio de curvatura menor que o desejado. Né? E no retorno, o material vai atingir o raio que foi especificado. A gente tem esse ponto. Né? Aí nós temos várias normas aí para vários tipos de análise de dobramento. Tá? É claro que vocês não precisam decorar isso. Mas dobramento semi-guiado para avaliação de utilidade de metais, análise de dobramento de soldas em chapas metálicas, né, como eu falei antes, determinação do módulo de elasticidade pelo dobramento de chapas, condutas de dobramento transversal em barras de ferro fundido cinzento. Enfim, eu tenho várias possibilidades de ensaios no que se refere a dobramento. Beleza? Mas o ensaio ele consiste basicamente da mesma coisa, que é dobrar uma chapa, dobrar uma tira de material, né, e estudar como é que ele responde a esse dobramento.
Aqui eu tenho um vídeo, né, para exemplificar isso. Né? Aí o cara tem uma chapa, né? Ele está prendendo ali um punção que vai ser responsável por dobrar. Né? Tá regulando a máquina. Enfim, tá colocando a chapa ali embaixo. Vocês podem ver que esse aparato aí, a gente pode falar que é até um pouco parecido com o que a gente vê para flexão, né? Só que flexão vai ter ruptura, no dobramento não. Vocês podem ver aí como é que foi dobrada a chapa até o ponto que ela rompeu ali embaixo. Se ela rompeu ali embaixo, é que ela não tá boa, né? Ali, se eu não me engano, nesse vídeo ele tá avaliando a solda, né? Então as primeiras amostras ali, a solda tava ruim, porque rompeu na solda, né? Ainda tá ruim, ela tem uma trincadinha, aí também deu uma superfície regular, aqui já tá boa, né? Então é uma maneira de se avaliar a qualidade da solda através do dobramento também, tá bom? É uma das maneiras, tá? A gente vai ver aqui no próprio curso de ensaios de materiais, no segundo semestre, os ensaios não destrutivos, que são outras alternativas de a gente avaliar, por exemplo, a qualidade de uma solda. Né? Sem precisar quebrar ela, né? Obviamente, né? Que é não destrutivo. Que é utilizar um raio-x, utilizar ultrassom, utilizar alguns outros métodos que vocês vão conhecer depois, são partículas magnéticas, líquidos penetrantes, né? Enfim, tem várias possibilidades de ensaios aí para se avaliar cordão de solda e a sua integridade. Né? O dobramento aqui é apenas um tipo. Né? Esse é destrutivo, então não é tão interessante assim, né? É mais interessante a gente usar alguns dos ensaios não destrutivos. E enfim, gente, em relação ao ensaio de flexão e dobramento, é isso. Né? Alguém tem alguma pergunta aí? Não? Tudo certo? Bom, pessoal, vou interromper